Nós estamos estudando sobre a Bíblia Sagrada, o livro de Deus. Vimos que a Bíblia é o livro divino e humano que revela a pessoa de Jesus. Se alguém disser a você, mas a Bíblia foi escrita por homens, é isso mesmo, porque ela é um livro divino humano, revelada pelo Espírito Santo a homens que a escreveram. Por isso ela é a verdade, não foi fruto da mente de alguém, ela foi fruto da inspiração de Deus na vida de homens. Tanta gente acredita que um ser, ele vai medita e ele tem uma revelação e psicografa lá alguma coisa e realmente acontece isso. Tem um espírito que vem e traz engano escrevendo alguma coisa, porque não é um espírito vindo da parte de Deus, não é um espírito da luz, mas tem tanta dificuldade de entender que Deus fez isso. Se esses espíritos das trevas podem trazer alguma mensagem de engano, mentirosa, que não está na palavra de Deus, muito mais, infinitamente mais, o Espírito de Deus poderia ter inspirado a homens e escreverem a palavra de Deus. A dificuldade é que esses espíritos que andam por aí escrevendo, eles não estão revelando a palavra, eles estão revelando a palavra deles. E eu preciso ter a palavra de Deus e não a palavra do espírito tal. Eu preciso ter a palavra, o oráculo de Deus. E Deus fez isso. E da mesma forma que o Espírito Santo revelou a palavra aos homens que a escreveram, agora que eu leio esta palavra, eu posso ser inspirado pelo Espírito Santo de Deus a compreender a verdade bíblica. E aquela palavra não ser apenas uma palavra escrita, ouvida, mas uma palavra viva dentro do meu coração, dentro do seu coração. A Bíblia é um livro perfeito. É o livro divino humano. Foi escrita por homens, sim, e ela é perfeita. E ela cumpre o propósito para o qual foi escrita e deixada por Deus entre nós. E faz isso agora na sua vida, em que traz verdade para você. Você quer viver bem, você quer caminhar na presença do Senhor, busca a palavra de Deus. Peça ao Espírito Santo. Espírito Santo, fala comigo. E ele responde. Vimos também que a Bíblia é a palavra profética. Lemos no texto de Provérbios 29, 18, onde não há profecia, o povo se corrompe. Mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Esta palavra profecia é razão, e razão significa um sinal na mente, um sonho revelador, uma revelação, um oráculo. Uma frase que expressa bem isso, uma revelação celestial que chega na mente. Eu e você precisamos de uma palavra. Como nós precisamos de uma palavra? Veja bem, se você vai a tal lugar, um determinado lugar que você nunca esteve antes, e alguém te orienta, olha, quando você estiver chegando naquele lugar, você verá uma torre azul à sua direita. Aí você terá certeza que é o lugar certo. Então você viaja e você anda os quilômetros necessários e você está em dúvida se está no caminho certo ou se não está. Você não tem certeza para onde vai e de repente você avista a Torre Azul. Se ninguém tivesse falado sobre Torre Azul, era só mais um dos elementos que você viu em toda a viagem. Mas como alguém havia liberado uma palavra lá atrás, na hora em que você vê a torre, você diz, é aqui. Aquela palavra liberada lá atrás, que poderia nem ter sido liberada, ela se tornou um marco sólido, firme para a sua vida. Se quem disse aquilo lá atrás falou uma mentira, você vai tomar um rumo errado. Mas se quem disse isso lá atrás falou uma verdade, você estará seguro e chegará no lugar com segurança. É mais ou menos isso, a função de uma palavra profética. Não é só misticamente revelar. As pessoas têm um engano tão grande. Uma palavra de profecia, uma palavra profética, eu queria um profeta, eu queria que Deus me revelasse. Deus não está muito interessado em revelar futuro. Deus está interessado em nos dar uma palavra segura. De tal forma que quando chegamos lá no futuro, nós tenhamos segurança. Assim é a Bíblia Sagrada.
Eu estou enfrentando algo, um desafio de andar por um caminho, de seguir uma trilha, e então eu ouço, eu leio, eu vejo o que a palavra de Deus me diz, e quando eu enfrento minhas lutas, eu tenho uma palavra que me garante, eu estou no caminho certo. É isso mesmo que eu tenho que viver, é assim mesmo que eu tenho que fazer. A palavra profética, ela nos constrói, ela nos edifica. Mas se eu não tenho esta palavra na minha mente, no meu coração e no meu espírito, então chega lá na hora, eu não tenho certeza, eu não tenho nada que me firmar com segurança. Então é o que a Bíblia diz, o povo perece, o povo se corrompe. A segunda palavra desse texto é, mas o que guarda a lei, como vimos no programa anterior, guardar a lei não significa eu deixar a dimensão da graça e viver como lá no Velho Testamento, como alguns ferrenhamente ficam discutindo e brigando. Guardar a lei é guardar a Torá, é guardar o ensino. Os que guardam o ensino, a Torá, a Bíblia Sagrada, esse sim, tem a palavra profética. Eles não se corrompem, pelo contrário, eles são edificados dia após dia. Se não há uma visão, se não há uma palavra profética, se não há um anúncio de verdade, de um oráculo de Deus, então não há como construir ou edificar nada. A palavra edificadora de Deus, que é a Bíblia Sagrada, me assegura que eu posso andar o trilho que for, o passo que for, o caminho que for, e eu sempre terei uma direção segura, correta. Nós precisamos da palavra profética. Eu e você precisamos todos os dias de uma palavra de segurança. E não há nenhum outro livro na face da terra, em toda a eternidade, que traga a mim e a você tanta segurança quanto a Bíblia Sagrada. O meu raciocínio, o seu raciocínio, a minha filosofia, a sua filosofia, as religiões, os caminhos que o homem inventa, eles são totalmente inseguros, desconfiáveis, questionáveis, mas a Bíblia Sagrada é o único livro verdade, porque é a palavra de Deus. Então eu me firmo nela como uma palavra profética, construtora, e eu e você precisamos disso. Se trilhamos nossa vida, o casamento, as finanças, a escola, o futuro, um desafio, um problema, uma luta, a morte, a enfermidade, se caminhamos nos desafios dessa vida, sem a palavra profética da verdade, nós perecemos. Mas se temos esta palavra para nós, nós somos edificados dia após dia. Olha alguns exemplos na Bíblia a respeito de palavra profética. Salmos, capítulo 23, verso 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Você enfrenta uma situação, perdeu um emprego, tomou um prejuízo, enfrenta uma dificuldade, uma luta, e então você recorre à palavra profética. Deus já disse isso a mim. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então eu creio na palavra e aquilo me fortalece, eu vou caminhar firme aqui, o Senhor vai trazer um socorro, nada me faltará, porque Ele já disse. Outro exemplo, Salmo 27, verso 1, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Em qualquer circunstância. As coisas estão difíceis, você não tem certeza, você não tem muita segurança, você está aflito, você está angustiado por alguma coisa. A palavra do Senhor vem, o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação, a quem temerei? Olha este outro versículo, Isaías 43, versos 1 e 2. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu, quando passares pelas águas, eu serei contigo, quando pelos rios, eles não te submergirão, quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Eu e você enfrentamos situações tão difíceis nesta vida, irmão. Eu e você enfrentamos problemas graves e sérios. Se nós não temos uma palavra profética, nós vacilamos, nós podemos cair, mas nós temos uma palavra de Deus. Ele disse assim, quando você passar pelas águas, elas não te submergirão. Quando você passar pelo fogo, eu estarei com você. Eu criei nessa palavra. E então Deus materializa essa palavra naquele instante
estando ao meu lado. Mas se eu não tenho essa palavra profética, eu vou ter que enfrentar. Eu vou ter que recorrer aos patuás, aos enganos, à intervenção de orixás, de demônios, de enganos, de espíritos. Eu vou ter que recorrer a uma lembrancinha, a um colarzinho, a uma piramidezinha. Eu vou ter que recorrer a coisas materiais destrutíveis. E não vou recorrer ao Senhor. Mas se eu tenho a palavra de Deus, então eu posso recorrer a Ele. O Senhor me disse que estaria comigo, que eu não sofreria o dano. Eu creio na Tua palavra. A Tua palavra é uma palavra profética para mim. Eu recebo. E então você começa a desfrutar de vitória, de bênçãos verdadeiras, de transformação verdadeira. Olha este outro texto, Levíticos capítulo 26 diz assim: se andardes nos meus estatutos e guardardes os meus mandamentos e os cumprires, eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará o seu produto, e as árvores do campo darão os seus frutos. Você está enfrentando uma luta financeira, uma dificuldade, pobreza, privação, dívidas. Então você tem uma palavra profética. Eu tenho uma palavra profética de Deus. Esta palavra está dentro de mim. O Senhor diz que se eu guardar esta palavra, se eu andar segundo esta palavra, o Senhor vai fazer com que a bênção, as chuvas caiam, os celeiros se encham, a terra produza fruto. Eu vou vencer. O Senhor vai me dará vitória. E eu creio na palavra do Senhor. Ele continua dizendo: a debulha vos continuará até a vindima, e a vindima até a semeadura. Comereis o vosso pão a fartar, e habitareis seguros na vossa terra. Também darei paz na terra, e vos deitareis, e ninguém vos amedrontará. Quantas pessoas estão com insônia, não conseguem dormir, precisam se entupir de remédios por medo. Falta-te a palavra profética de Deus. Falta você estudar, se agarrar a esta palavra, porque Ele vem e diz a você, não sou eu que digo, é o Espírito Santo que diz no seu espírito: filho, eu vou cuidar de você. De noite, você vai dormir em paz, em segurança. Eu estou proclamando esta palavra de Deus. Se você andar nos caminhos do Senhor, andar nessa palavra, tenha certeza, você vai dormir em paz. Faça essa oração. Faça um propósito diante de Deus. Deus, eu queria nesta noite dormir um sono como há muito tempo eu não durmo. Sem medo, sem temores. Eu quero andar na Tua presença. Dá-me este sinal. Ore assim ao Senhor. Você verá que Ele te responde. É verdade. O texto continua dizendo: também darei paz na terra, vos deleitareis, ninguém vos amedrontará. Farei desaparecer da terra os animais nocivos, e pela vossa terra não passará a espada. Perseguirei os vossos inimigos, e eles cairão a espada diante de vós. É a palavra profética do Senhor. Qual palavra profética você precisa? A Bíblia é esta palavra. Qual área da sua vida você precisa de um toque de Deus? A Bíblia é esta palavra. Se você for pelo menos inteligente, sábio, se você for pelo menos humilde de coração, sincero, você vai tomar uma atitude hoje. Senhor, eu quero valorizar a Bíblia Sagrada mais do que tudo na minha vida. Senhor, eu quero ter a Bíblia Sagrada como o principal livro da minha vida. Eu quero entender, dá-me pessoas que me ajudam a estudar, a compreender. Encha-me do Teu Espírito para que eu compreenda a Tua palavra, porque eu preciso de uma palavra profética na minha vida. Não apenas para ser bem-aventurado nessa terra, mas por toda a eternidade andar com o Senhor. Eu quero a Bíblia como o livro de Deus na minha vida, como a palavra profética de Deus, me edificando, me construindo. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo
novo se fará. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Esta é uma palavra profética, uma palavra bíblica sobre a tua vida, e eu proclamo esta palavra profética sobre você. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. E chorarás e saltarás de alegria. Vem Espírito Santo ministrar, vem Espírito Santo restaurar, vem Espírito Santo renovar.